Sou Gabriela Mendes, aluna de MCM3. Eu vim falar um pouco sobre o acrônimo PICO, que é utilizado em recuperação da informação em saúde, e também nosso objetivo e problema do trabalho exposto. PICO vai ser um tipo de acrônimo voltado para população, paciente ou problema, intervenção, comparação, outcomes, que seriam os desfechos. Ele vai ser um modelo conceitual de recuperação de informações com foco nas evidências em saúde. Ele também é um modelo mais difundido e utilizado, que vai tender a recuperar mais pesquisas do tipo quantitativo em detrimento das pesquisas qualitativas. Existem diversos outros tipos de acrônimos, como o PICOD, PICOD, PCC, SPICE. Porém, eles têm geralmente outros caminhos para a mesma coisa, porque o pico vai ser a referência principal para esses outros sistemas. Esse sistema vai utilizar da estratégia considerando blocos temáticos, então vai ser considerado o que você quer especificamente. É uma ferramenta fundamental na prática baseada em evidências e nas revisões sistemáticas. Ele é usado principalmente por isso, por causa da sua especificidade para pesquisas do tipo quantitativa e não qualitativa. Ele vai trabalhar com o que é de melhor em evidência. Cada letrinha vai ter uma pergunta principal para se poder criar-se essa pesquisa. E o objetivo e problema do nosso trabalho foi quais são os principais fatores de risco e de proteção para o câncer de colo de útero. Olá, meu nome é Gabriel Cunha Antunes, sou estudante de MCM3 e vou falar agora sobre a extração dentro da estratégia PICO e como correlacioná-la com o nosso problema/objetivo. A extração dentro da estratégia PICO, ela serve para garantir que todas as informações relevantes sejam coletadas de forma padronizada. Nesse sentido, como a Gabriela tinha comentado anteriormente, existem algumas perguntas a serem feitas para conseguir atingir esse objetivo. Então, na sigla PICO, temos a letra P, que seria paciente ou problema. Então, uma pergunta-chave seria: quem é o paciente ou qual é a condição clínica de interesse? No nosso caso, encontramos as mulheres. No segundo tópico, que seria o I, seria a intervenção. Então, a pergunta a ser feita seria: qual é a intervenção, exposição ou tratamento que está sendo avaliado? Conseguimos encontrar como palavras-chave fatores de risco, infecção por HPV e imunossupressão. No terceiro, que seria o C, seria um fator de comparação. Então, a pergunta feita foi: qual é a alternativa ou tratamento de comparação, se houver? No nosso caso, teve, então foram fatores de proteção como a vacinação contra o HPV. E, por fim, seria o O, que seria desfecho. O O vem de outcome. Então, a pergunta a ser feita foi: quais são os resultados esperados ou medidos? Então, conseguimos fechar o tópico e encontrar as seguintes palavras: desenvolvimento e ou prevenção do câncer de colo de útero. Meu nome é Ana Carolina Lins, eu sou acadêmica do terceiro período de medicina e eu curso MCM3. Eu vou dar continuidade agora ao tópico de conversão na estratégia PICO. O tópico de conversão na estratégia PICO, ele refere-se à etapa em que transforma uma dúvida genérica em uma pergunta específica e pesquisável. As perguntas que devem ser feitas são as mesmas da sigla da estratégia PICO. Entretanto, deve ser feito de maneira mais específica a abranger esse tópico de conversão. Em P, que é o que significa paciente ou problema, deve ser pesquisado qual a condição ou doença do paciente, qual a população-alvo. E no nosso artigo, a população-alvo foi Women with Cervical Cancer, que significa mulheres com câncer de colo de útero. Bom, em intervenção, a gente deve pesquisar qual tratamento, procedimento ou fator de risco está sendo considerado, qual exame diagnóstico, medicamento ou terapia que será aplicado. No nosso artigo, seria HPV Infection, Immunosuppression, Genetic Factors, que seria
infecção por HPV, imunossupressão, fatores genéticos. Já no outro tópico, que seria comparação, em questão da conversão, pode ser aplicável ou não. Nele, a gente tem que ver se há alguma alternativa à intervenção principal. Bom, nele, no nosso artigo seria HPV Vaccines Annual PAP Simmer, que seria HPV vacinas e exame de Papa Nicolau anual. Já no O, que é o nosso desfecho, seria qual o resultado esperado, ou como o sucesso ou falha da intervenção será medido. E no nosso artigo, a gente encontra Increased Risk for Cervical Cancer or Reduced Risk, que seria aumento do risco de câncer do colo de útero ou redução do risco. Muito obrigada. Essa foi a minha apresentação. Olá, meu nome é Mila, eu sou estudante de MCM3, do terceiro período da matéria ministrada pelo professor Durval. Hoje nós estamos lidando com a estratégia PICO e eu gostaria de falar um pouquinho da combinação, e da construção dentro da estratégia PICO. Ao aplicar a estratégia PICO, após definir os elementos que serão o nosso problema propriamente dito, a intervenção, a comparação e o desfecho, é essencial que a gente entenda como combinar esses elementos, de maneira eficiente para construir uma pergunta bem estruturada que oriente a nossa busca científica. Então, com o nosso problema levantado, que são os principais fatores de risco e proteção para o câncer de colo de útero, dentro da combinação da estratégia PICO, nós podemos relacionar elementos entre si de maneira lógica e coerente, que vão garantir que essa pergunta de pesquisa ela seja bem clara e orientada. E aí nós vamos envolver a escolha de palavras-chave representativas para cada elemento PICO. Vamos definir se a pergunta será comparativa, exploratória ou descritiva, relacionar os conceitos de forma significativa, sem gerar ambiguidade. Também vamos garantir que a formulação da questão permita respostas, então, baseadas nas evidências. E aí, a aplicação dessa combinação, no protocolo, seria ao problema ajustada para melhorar a capturação de informações relevantes. Por exemplo, dentro do problema, do P de pico, paciente problema, seriam as mulheres em idade reprodutiva, ou geral. Dentro da intervenção, a gente vai expor os fatores de risco, como HPV, tabagismo, múltiplos parceiros sexuais. Na comparação propriamente dita, a gente ficaria com mulheres expostas a esses fatores ou que adotaram medidas de prevenção, de proteção, como a vacinação, o rastreamento pelo exame Papa Nicolau e uso de preservativo. E o desfecho é desenvolvimento ou não, desse câncer de colo de útero. E também nós usaríamos a construção dentro da nossa estratégia PICO para definir nosso tipo de estudo, se seria um caso controle, um coorte, uma revisão sistemática. Nós vamos transformar essa pergunta em uma estrutura precisa e pesquisável. Isso vai garantir que a nossa pesquisa ela seja respondível com evidências científicas disponíveis, Então, como que a gente poderia estar aplicando a construção ao problema objetivo? Ampliando nessa pergunta que, por exemplo, poderia ser descritiva. Quais são os fatores de risco e de proteção, para o câncer de colo de útero? Então, a gente iria falar sobre isso, e essa construção ia permitir uma revisão ampla da literatura, identificando fatores biológicos, ambientais e também comportamentais. Poderíamos partir também para uma pergunta específica, que seria, por exemplo, comparativa, E aí essa pergunta específica já facilitaria a obtenção de dados quantitativos para a tomada de decisão em saúde pública.
Ou também uma pergunta exploratória, que seria de associação. Essa construção iria ajudar a identificar correlações e fatos modificáveis. Então, esse uso da construção e da combinação de elementos é fundamental, né, dentro da estratégia Pico, e é uma das fases que são bem relacionadas de forma lógica, estruturada, e vão garantir a coerência e o direcionamento adequado da nossa pesquisa. Meu nome é Laura, sou estudante de medicina do terceiro período e hoje eu vou falar da utilização, uso, que é a fase final da estratégia Pico. Vem logo após a fase de construção. Bom, o uso, ele utiliza operadores booleanos e ele é a fase final da conclusão do que desejamos obter de informações para a pesquisa, que vai ser mais direcionado e mais específico, com resultados precisos. Aqui a gente tem alguns exemplos que foi utilizados do nosso trabalho, que foi cervical câncer, or cervical neoplasia, or HPV. Além disso, nós temos and HPV infection, or imunossupressão, or genetic factors, and HPV vaccines, or pap smear, and risk or prevention. Agora irei falar sobre a segunda estratégia escolhida por nós, a PICOT. A PICOT e a PICO são bastante semelhantes, só que a PICOT tem seu diferencial, que é o fator tempo. Nas semelhanças entre essas duas estratégias encontramos população, intervenção, comparação e outcomes, que seria o desfecho no português. Utilizamos as mesmas perguntas no fator semelhança entre elas. Mas no fator tempo, que diferencia a PICOT da PICO, utilizamos a pergunta: por quanto tempo a intervenção durou ou foi aplicada / testada? Sendo essa pergunta presente para extração, conversão, combinação e construção. No nosso trabalho, foi encontrado sem restrição temporal na extração, enquanto na conversão foi visto longitudinal studies e retrospective analysis, enquanto a combinação teve-se long-term follow-up epidemiological studies. E na construção obtivemos 5 years survival rate or incidence over time,